Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, bem como a todos os que nos assistem. Mais um encontro, mais uma alegria, mais uma oportunidade de aprendizado da doutrina espírita. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus tudo que recebemos. Vamos pedir que esses benfeitores espirituais, amoráveis, nos ampliem o entendimento, para que hoje possamos compreender o tema da noite, que versará sobre laços de família. Os amigos espirituais vão nos dizer que o destino do homem é diferente do destino dos animais. Que há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Existe a necessidade de progresso, é a vida moral. Então os laços sociais são necessários a esse progresso. E os laços de família tornam os laços sociais muito mais ajustados. Então quis Deus que, por essa forma, a humanidade aprendesse a amar-se como irmãos. E na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos construtores da codificação qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E eles responderam: um aumento do egoísmo. Então nós vamos encontrar que a família é a célula principal, é a célula máter de todas as sociedades. E é nela que vão desenvolver-se sentimentos, inteligência, e todos vão despertar para realizações superiores da vida, a fraternidade. Porque os espíritos sempre têm vindo nos avisar através dos séculos, conclamando e advertindo sobre a preservação do lar. E é nesse momento que nós vamos encontrar, então, essa família única, básica. Os amigos espirituais nos informam, é um laboratório vivo de aprendizados e experiências. Então é uma escola para a educação de todos os espíritos que buscam a sua felicidade, que, segundo o mestre, ainda não é deste mundo, mas que pode começar neste mundo. Então a doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram, observemos o tema, se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então nós programamos a nossa chegada. Por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é um reduto abençoado de espíritos imortais. E esse entendimento, a visão reencarnacionista nos apresenta, motivando-nos ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância, até alcançar um grau de consciência desperta. Então a grande batalha que se trava é no íntimo de cada um de nós, porque nós precisamos excluir ou expulsar egoísmo e outras impropriedades espirituais inferiores, porque só geram problemas e tragédias de consequências imprevisíveis. Então, a consciência desperta nos leva, pela razão e pela lógica dos ensinamentos que a doutrina nos possibilita, a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, apresentadas em forma de antipatia,
de ciúme, de ódio mesmo entre familiares. Da mesma forma, entendemos a simpatia, a afinidade e o amor que brotam espontaneamente entre os componentes daquele grupo. Então a família não é somente um foco de lutas e de problemas, mas também é uma fonte geradora de felicidade. Quando há entre todos nós a iluminação de princípios espirituais, é nisso que nós precisamos fixar. Então, na família, nós trabalhamos o caráter, aprendemos a dividir os nossos valores em situações justas, onde os direitos de todos são preservados, ao lado dos deveres que nós assumiremos uns para com os outros, para manter a dignidade do lar. Então, nós encontramos pai, mãe, filhos, para a perpetuação da espécie. Juridicamente, deriva-se da união de dois seres, homem e mulher, que se elegem para uma vida em comum através de um contrato, dando origem à geração dos filhos. Então, o primeiro aspecto da família é para perpetuar a espécie, senão a vida humana ou de espíritos envergando corpos físicos na Terra terminaria. Mas para a doutrina espírita, é um grupo de espíritos normalmente necessitados. Não é terrível esses termos, é a verdade do que acontece. São necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças às reencarnações. Porque nós conhecemos na Terra a casa, que é a argamassa, os tijolos, o telhado, o alicerce, os móveis. É a edificação material que oferece segurança física. Mas é preciso construirmos o lar. Diferença, casa e lar. Porque a família é mais do que os componentes genéticos. São os ideais, os sonhos, os desejos, as lutas, as tarefas árduas, os sofrimentos e as aspirações também, que se constroem nos laços do grupo doméstico, onde devem crescer as nobres expressões de elevação espiritual, a renúncia, a dedicação, o silêncio, os cuidados, o carinho e a piedade formam o lar. Instituição divina, conquista sublime que teimosamente os homens vagarosamente vão alcançando. Então nós temos conosco a grande possibilidade e oportunidade de sairmos da animalidade, que ainda nos mantém presos às dores e sofrimentos, para encontrarmos o reino do bem e do amor que nos proporcionará em dias futuros a felicidade e a paz que tanto sonhamos. Nós temos a grande oportunidade, temos a família. Nós temos outra grande oportunidade, a vida social, para que possamos excluir preconceitos, injustiças, incompreensões. Então nós temos como fazer e como aproveitar bem o tempo, mas é preciso força de vontade, confiança entre todos, coragem, para que nós passemos sobre todas as dificuldades que surgirão naquele grupo, que é o maior grupo que nós conseguimos montar na Terra. Então nós sabemos que há recursos, nós sabemos que temos capacidade e nós sabemos que existem meios para conduzir bem o grupo. Por que nós sabemos? O Espírito André Luiz é um dos que nos situam
ele vai dizer: tudo começa no mundo espiritual. É no mundo espiritual que nós encontramos arranjos, disposições, que o plano espiritual coloca à nossa disposição com antecedência para a melhoria do grupo. Então, pai e mãe, etnia e pátria, lar e parentes são elaborados com sabedoria para o sucesso do trabalho na terra. Observemos o detalhe: sucesso. É nesse aspecto que nós precisamos ter bem presente. Pela reencarnação, cada espírito, cada um de nós, recebe da misericórdia do Pai não só o resgate de débitos do passado, mas também o aprendizado de novos hábitos e atitudes que auxiliam a todos, porque é uma reconstrução espiritual. Nós precisamos então melhorar a nossa percepção íntima, ampliar todos os nossos objetivos, porque Deus nos tem um programa de possibilidades felizes e infinitas. Mas e se surgem dificuldades familiares? É da lei de causa e efeito. O bem e o mal de cada reencarnação se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior trabalho dos espíritos para depurações e transformações para melhor. Então, as dificuldades familiares têm suas raízes na necessidade do espírito conviver com o mal ou o bem daquela oportunidade em que estagiou, porque ele produziu nas atividades da reencarnação anterior, e a cujos laços se encontra vinculado. A lei é causa e efeito. Então, muitas vezes é um lar difícil, os relacionamentos familiares são ásperos, alguns filhos ingratos, mães que dominam, pais que são autoritários, esposas indiferentes, alguns esposos que não valorizam. Mas os amigos espirituais nos dizem: o lar é a escola das almas. E a educação é um ato de amor. Então, a feliz necessidade que nós temos da família, porque nós teremos o encargo moral de construir uma sociedade justa, equânime e feliz. E é nesse aspecto que as dificuldades que nós vimos agora há pouco são quase sempre a consequência da imperfeição do espírito, porque ele repete por herança automatista as mesmas experiências, incrível, principalmente as que errou, até fixar novos aprendizados. E é nesse aspecto que nós precisamos ter a compreensão ampliada. Quando nós estagiamos em possibilidades menores em reencarnações anteriores, nós fixamos mais esses aspectos negativos até que nos liberemos dessas possibilidades menores. É nesse aspecto que eles nos dizem: nós repetimos, nós deveríamos repetir as coisas que deram certo, as coisas boas. Ou então observar ao nosso redor, que é uma ciência, e tudo aquilo que estiver de errado e prejudicando os outros, nós não fazemos, para também não passar pela mesma dificuldade. Então essas injunções infelizes, que nós costumamos chamar infelizes, mas que já vimos por André Luiz, que tudo é preparado com antecedência, o acaso não se encontra nos laços de família. Porque a lei do amor nos une ou nos reúne. É preciso quitar os débitos morais, mas tem que ser feito com alegria.
porque nos imantam ainda uns aos outros esses débitos morais. Por isso é que nós formamos as famílias. Um exemplo rápido, um exemplo clássico que nós bem conhecemos, o reencarne de Segismundo. Nós encontramos Segismundo, Adelino e Raquel, numa reencarnação anterior. Adelino era esposo de Raquel. Segismundo era um jovem. Apaixonou-se pela esposa do outro. Como era hábil no manejo de armas, forjou um duelo, abateu o rival, digamos assim, para ficar com a moça. O desfecho: Segismundo é preso, o Adelino enterrado. Raquel entra em profundo estado de choque, vai para um sanatório, desencarna por doença. Aí começam os agravantes espirituais. E nós vamos encontrar na série André Luiz as explicações sobre esse reencarne. Como começou? Segismundo estava numa colônia espiritual perto de Nosso Lar. E lá ele tinha um grupo que ele ensinava. Um dia ele chega no departamento de reencarnações da cidade espiritual Nosso Lar e pede: eu preciso de uma reencarnação. Por quê? Porque eu não posso, olha só, eu não posso falar em amor, em moral, em compromisso, se eu tenho uma dívida que ainda me deixa com remorso. Então começa toda a preparação para reencontrar Adelino, Raquel e Segismundo. E nós conseguiremos aprofundar e nos maravilhar com esse texto, seguindo os livros de André Luiz. Mas como tudo é para o bem e é sob a égide do amor, eles conseguiram. Adelino voltou, Raquel voltou, receberam como filho Segismundo, para cumprir-se e para sanar aquelas dívidas. Porque nós temos uma certeza: a dívida e o devedor andam sempre juntos. Por isso a equipe nem sempre é um jardim de flores, muitas vezes é um ninho de preocupações, um espinheiro de angústias. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, o mestre Lyonês vai nos trazer: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ele no item 8 vai falar da parentela ou da família corporal e a família espiritual. E lá então nós vamos entender: os laços do sangue não criam os laços entre os espíritos, porque o corpo tem origem no corpo, mas o espírito não tem origem no espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo físico. Não é o pai nem a mãe quem cria o espírito de seu filho, apenas fornece-lhe o invólucro corpóreo, mas tem uma missão grandiosa como cooperador de Deus na reconstrução do mundo renovado do futuro, auxiliando filhos e filhas no desenvolvimento intelectual e moral, para que todos possam progredir dirigindo-se pelo caminho do bem. Nós então começamos a entender. Khalil Gibran vai nos dizer no seu poema: nossos filhos não são nossos filhos. E é nesse aspecto que nós precisamos compreender. Temos dois tipos ou duas espécies de família: pelos laços espirituais, duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo espiritual,
através das inumeráveis reencarnações. E nós então temos famílias espiritual, muitos no mundo espiritual, como temos a nossa família consanguínea. Expressam-se por afeições recíprocas, gostos, sentimentos, pela comunhão de ideias, pela mesma vibração espiritual e pela satisfação em estarem juntos, lei de afinidade. Pelos laços materiais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, dívidas existentes de etapas anteriores os torna quase estranhos, afastando-os uns dos outros por vibrações negativas, tornando-os antipáticos e incompatíveis. Por isso é que Jesus perguntou quando falaram a ele: estão aí tua mãe e teus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, através da reencarnação, mais se afirmam esses laços. Porque, generalizando-se o amor universal, nós voltamos aos mesmos lugares, onde podemos receber os benefícios de maior progresso espiritual. O transitório esquecimento do passado facilita esse recomeço, dando maiores entendimentos, dando maiores oportunidades para que nós possamos sair daqui todos fraternos amigos. É então que o laço de família quebradiço, como vimos, se torna num laço eterno que não se desfaz. Então, no mundo material, muitas vezes o filho rebelde retorna na condição de pai, a esposa que foi ultrajada volta como mãe abnegada, o criminoso reinicia ao lado da vítima antiga, o suicida retoma com as ligações e limitações que deu origem a partir do ato impensado. De igual maneira, a impiedade, o ultraje, o abuso de qualquer natureza constroem o suplício da miséria física, miséria moral, como medida educadora de que necessita o autor, porque é um espírito rebelde à lei do amor. Mas a cada momento surgem novas oportunidades para refazer o caminho, esquecendo o mal e fazendo o bem que estiver ao nosso alcance, para que possibilitemos a nossa libertação íntima de nós mesmos e a continuada evolução. Então eles vão nos dizer: é no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que Deus nos experimenta a madureza mental. Nós estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas na parte material, mas também apoio, compreensão, disciplina e exemplo, principalmente o exemplo, resguardando as forças que nos assegurem felicidade. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis a 5 ou 6, até menos, criaturas na casa em que a vontade de Deus nos colocou a nosso pedido. É indispensável sanar com alegria esses débitos. É nesse aspecto que eles nos informam: a família é uma obra de amor, onde nós pedimos para ingressar trabalhando e servindo, para conseguir a vitória sobre as nossas sombras milenares. Então todos nós temos alguém que nos ama e nos impele para a frente. Em cada companheiro que partilha a nossa consanguinidade, nós temos um livro de lições, que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos leva a desenvolver determinadas virtudes. Um é a paciência, outro é a lealdade, e ainda em outros é o equilíbrio, a abnegação, a firmeza, a brandura. Então, não devemos fugir desse cadinho fervente.
de lutas que a vida nos coloca no telhado ou sob o telhado onde nós respiramos, para que possamos bem administrar em conjunto, os conflitos que nós geramos em passado. Então é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: nós precisamos ter tolerância. Para quê? Para que nós possamos exercer a vera caridade. Senão, nós estaremos falhando. É nesse aspecto que nós vamos encontrar os amigos nos dizendo a necessidade, contudo, de que nós nos preparemos para viver no mundo, mas nós precisamos nos preparar no seio do nosso grupo familiar. É nesse aspecto que a proposta da doutrina espírita, ela colabora ativamente com todos nós, nos apoiando, nos esclarecendo, nos dando oportunidades para que tenhamos uma família harmoniosa e feliz. É no ambiente familiar que nós aprendemos. E depois então vamos para o mundo levar o nosso bom aprendizado. Porque a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vai nos dizer: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, porque a família constitui a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Termina com a mesma informação de André Luiz no nosso início. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.